Prova disso é que nós encontramos a menção ali das boas novas das Becerô, de Simão, na casa de Shimon, ali em Marcos, em Matitiarro 26:6 e em Marcos 14:3. Eles chamavam de Shimon, o leproso. O problema é que seria impossível um leproso viver dentro da cidade de Ânia. Ali estava aquele leproso que eles diziam que era leproso na cidade de Beit Ânia. E por que eles colocaram em exatamente a palavra leproso? O leproso não poderia entrar dentro da cidade, a Torá não permitia isto, o leproso tinha que ficar separado, a fim de não contaminar os outros que estavam sadios. Eu te pergunto, prezados ouvintes, onde está o erro? Bem, a explicação está no aramaico. As palavras que incidem, ou seja, que indicam leproso, na verdade não era leproso, a palavra era outra. A palavra aramaica era exatamente garaba e não garaba. As palavras eram idênticas, porém o significado era diferente, porque a palavra garaba significa oleiro e não leproso. Então o verso de Matitiarro 26:6 era dizer que ali na casa de Shimon, o oleiro e não leproso. Aí você começa a sentir como a polissemia prova as mentiras desta Bíblia criada por Roma. Uma outra sequência, por exemplo, nós temos aqui outros versos que mostram claramente a indicação que exatamente existe milhares de erros. É o caso de Atos 8:27. Fala da história de Filipe. O Filipe está lá escrito um eunuco, inclusive tem até nos rodapés da Bíblia, lá em cima, naquela parte de cima que eles colocam como subtítulo, Filipe, o eunuco. Ora, o problema é que eunuco não poderia entrar no templo, ali está dizendo que ele foi adorar dentro de Jerusalém. Ele não pode entrar no templo porque o eunuco era proibido para adorar. Um eunuco não poderia entrar dentro do lugar Kadosh, devido a um mandamento da Torá que nos diz que o eunuco que é castrado não pode entrar dentro da Beit Hamikdash, do templo sagrado do Eterno. Ora, eunuco não só seria aceito como prosélito entre os judeus, como jamais seria permitido entrar no templo. E agora? A resposta está, prezados telespectadores, a resposta está no aramaico. A palavra usada para eunuco é a mesma usada como crente em Elohim. A palavra era exatamente Mahaima. Ou seja, o eunuco em questão não era eunuco, mas sim um crente que foi adorar em Jerusalém, em Jerusalém, e temiam ao Adonai, o Senhor de Israel. Aqui você começa a entender a quantidade de erros. Algumas frases, por exemplo, até chega a ser cômicas, de tão estranhas. No aramaico, por exemplo, não vemos tal confusão. Por exemplo, você já tentou passar um camelo pelo fundo de uma agulha? Pois isto é um furo de tradução. Pois em Matitiarro 19:24, Marcos 10:25, Lucas 18:25, eles tentaram fazer isso. Que coisa terrível. A palavra em questão, no aramaico, é gamla. Da forma como ela é escrita, sem vogais, pois a palavra do aramaico não possui vogal e nem no hebraico. Pode tanto indicar camelo como corda. A última opção, obviamente, é que está claramente correta. O escritor, seja o apóstolo, o Talmidim, escritor, estava se referindo a barcos, a cordas que puxavam os barcos. Ao escrever em aramaico, o texto fica correto. É mais fácil uma corda passar pelo fundo de uma agulha. Era exatamente isso e não camelo. Que coisa terrível. Outro exemplo, você já salgou, prezados ouvintes, alguma coisa com fogo? Pois é, parece que o nosso tradutor para o grego fez uma grande confusão em Marcos 9:49. No grego, fala
em salgar com fogo. Misericórdia. O problema é simples. A palavra que é usada para salgar também poderá ser usada como pulverizar, no sentido de destruir. O interessante aqui é que parece que o tradutor estava cansado, ou cochilando, ou dormindo na hora que estava traduzindo. Se lembra? Eles usavam, não tinha luz elétrica, era o candeeiro que eles usavam, luz, a vela, era azeite de oliva, eles usavam. Então, ele estava cochilando nesta hora. E o que foi que ele fez? Influenciado pelo texto seguinte, que falava lá embaixo sobre o sal da terra, ele então colocou salgar com fogo. Misericórdia, contudo, nada tem relação com essa frase. Além disso, outro erro que não aparece no aramaico é o fato em que Matitiahu 27:9 cita Zacarias 11, 12 e 13. Mas diz que o texto é de Emiarro, Jeremias. Que furo de tradução! No aramaico diz, assim diz o profeta, sem citar nomes. Em Marcos 2:26, por exemplo, o grego cita Abiatar como sendo o sumo sacerdote nos tempos do rei Davi. Contudo, em 1 Samuel 21, versículo 1 e 22, versículo 20, dizem que Aimeleque, pai de Abiatar, é que era o sumo sacerdote. Azar e furo de quem traduziu para o grego, pois o aramaico não contém este problema, prezado telespectador. É incrível. Outro erro terrível, um dos grandes erros, é chamar o lago da Galil, que é de águas doces. Eu estive lá pessoalmente, lá em Israel. O lago da Galil, eles chamam eles chamam de Mar da Galileia. Que mentira! Não existe Mar da Galileia. A palavra aramaica é exatamente Yamá, que significa lago. E pode ser usado tanto para mares como também para lagos em grandes porções de águas, tais como o lago da Galil em questão. Furo de tradução. Agora um grave erro. Presta atenção, prezado telespectadores que está nos ouvindo em sua casa. Veja, outro grave erro é a genealogia de Yeshua. Veja, em Matitiahu, a genealogia do grego não só difere de Lucas, como diz terem havido 14 gerações após Babel, mas cita apenas 13. Que negócio é esse? Isto abriu bastante precedência, deu uma abertura gigantesca para os judeus simplesmente provar que este Novo Testamento grego é simplesmente uma furada, que não existe no contexto apresentado ao mundo, e tanto quanto o seu Messias. O problema em questão aqui, deste erro, é exatamente o que eles apresentam. Mas não acontece no aramaico. No aramaico e no hebraico não acontece no originais, porque o erro está exatamente no capítulo 1 de Matitiahu, Mateus, versículo 16. Se você pegar ali, você vai encontrar e resolve de uma vez por toda exatamente este erro. Onde diz, e Jacó gerou a Yosef, pai de Miriam. A palavra ali em aramaico, prezados ouvintes, é Gabra. E em genealogia, se você pegar e estudar o aramaico e ver a genealogia em aramaico, a palavra Gabra, significa pai. E aonde diz, da qual nasceu Yeshua, ou seja, o Yosef, do capítulo 1, do verso 16, de Matitiahu, de Mateus, nunca foi marido, como diz a versão Almeida, e como diz a versão da Septuaginta e lá da Vulgata de Jerônimo, em hipótese alguma é marido. Aquele marido dela, Yosef, lá adiante, era outro Yosef. Ou seja, o Machia descende de Davi através de Miriam,